Diz assim o texto do verso 12 do Salmo 116: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Vamos ler todos juntos? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Sim, Pai amado, essa indagação, ela brota no nosso coração nesse instante. E a Tua palavra nos convida a pensar sobre isso. O que podemos dar a Ti por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado? Queremos nos colocar diante do Senhor nesta manhã, desejosos de ouvir a Tua voz, desejosos que o Teu Espírito toque a nossa alma com a Tua palavra, Senhor. Nos renove esperança, nos encha de lembranças, de gratidão por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado no decorrer da nossa vida. A razão pela qual estamos aqui nesta manhã, Senhor, é agradecer pela maravilhosa salvação que o Senhor nos providenciou naquela cruz. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não nos abandonou. Obrigado porque, apesar da nossa rebelião contra Ti, o Senhor não desistiu de nós. Nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua doce voz, falando aos nossos corações, nos chamando a uma vida aos Teus pés. Fala, pois, conosco, Senhor Deus, e nos ajude a ter um coração sempre agradecido ao Senhor. Em nome e no amor de Jesus, oramos a Ti, Pai. Amém, Senhor Deus. Antes de você chegar aqui, ao amanhecer, ao acordar, você já orou a Deus agradecendo por alguma bênção que você lembrou ou recebeu? Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Quais são esses motivos? Eu queria que você trouxesse à sua memória essas coisas. A Bíblia nos incentiva a ter um coração agradecido. Jesus pontuou quando curou leprosos e só um voltou. Ele chamou a atenção disso. 10 leprosos, ele entrava na cidade, Lucas capítulo 17, e os leprosos à distância gritavam ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós. Cumprindo à risca o costume da época, que pessoas acometidas de algumas enfermidades não deveriam viver com as pessoas sãs, ou se aproximar delas, ou tocá-las. E esses leprosos sabiam muito bem o que é viver uma vida marginalizada, distante do convívio com as pessoas saudáveis. E por isso, à distância, gritavam para o Senhor: tem misericórdia de nós, Senhor. E o Senhor olhou para eles com graça, com compaixão, e disse: podem ir, procurem os sacerdotes, apresentem-se a ele e mostrem que vocês foram curados e estão sãos. Porque assim era o costume. O sacerdote era um tipo de uma autoridade médica, espiritual, que era quem dava o aval para que as pessoas enfermas, uma vez curadas, voltassem ao convívio da sociedade. Eles saíram pela palavra do Senhor, e um percebeu que havia sido curado da sua lepra. Voltou para agradecer. Voltou e se prostrou aos pés de Jesus. E louvou o nome do Senhor por sua misericórdia. E o Senhor então falou essas palavras: foram 10 que foram curados, só você voltou.
E o texto, Lucas nos pontua que aquele ali era um samaritano, um estrangeiro, alguém não comum aos judeus. Com isso, o Senhor reprova a atitude do coração das pessoas de não reconhecimento da sua misericórdia e graça em sua vida, a viverem uma vida egoísta para si mesmos. E então, aqui nesse texto, ele nos pontua isso. Paulo também, escrevendo aos crentes atribulados em Tessalônica, ele diz que sejam gratos em tudo ao Senhor, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, que o ser humano tenha um coração grato, que reconheça o favor e a misericórdia de Deus. Paulo também escrevendo aos Filipenses, ele diz que a gratidão é um antídoto contra a ansiedade. Que muitas vezes nós nos encontramos aflitos, ansiosos, abatidos, porque não temos gratidão em nosso coração. Porque vivemos murmurando e reclamando da vida. E não olhamos para as misericórdias de Deus que são derramadas sobre nós dia a dia. Isso gera um coração não grato, não confiante, não dependente e, consequentemente, ansioso, atribulado, perturbado pelas demandas da vida. Por isso, Paulo escreve aos Filipenses dizendo que eles não deveriam andar ansiosos por coisa alguma. Não deveriam ser tomados por preocupações por coisa alguma. Ao contrário, eles deveriam levar todas as suas preocupações e angústias e ansiedades à presença de Deus, pela oração, pela súplica. E ele finaliza com um espírito de gratidão. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai guardar o coração e a mente nele. Por isso, Paulo disse aos Tessalonicenses: deem graças a Deus por tudo, pelas preocupações, pelas ansiedades, pelas tribulações, pelas demandas, pelas coisas da vida que perturbam. Um coração agradecido vence a ansiedade. E eu gostaria de falar sobre esse tema nesta manhã com vocês, vencendo as tristezas da alma com gratidão. Jesus também falou a seus discípulos que eles não deveriam andar ansiosos pela vida, pelas demandas, pelo sustento, pelo que haveriam de comer, beber ou vestir. Que por mais preocupados, por mais ansiosos que eles estejam, eles não têm condições de acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Então, por isso, eles deveriam agradecer a Deus, buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, e as demais coisas Deus mesmo acrescentaria a eles. Por que eu quis trazer uma palavra assim, e um tema desses ao nosso coração nesta manhã? Porque eu tenho visto muitas pessoas serem tomadas de ansiedade. Talvez seja um dos problemas mais graves, uma das epidemias mais constantes, contínuas em nossos dias. Pessoas são tomadas por ansiedade, por preocupações, vivem aflitas, não conseguem dormir, apelam para ansiolíticos, para poder ter uma noite de paz. Pessoas têm vivido afligidas, mesmo pessoas cristãs. Têm vivido com essas perturbações da alma. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre essas demandas que nos roubam a paz, que nos afligem a alma? Ontem, mais uma vez, a gente é tomado, por ameaças de guerras mundiais. Agora foi o Irã, que ataca Israel em massa, e isso ameaça a paz no Oriente Médio, e não só no Oriente Médio, mas no mundo. E claro,
todas essas coisas nos roubam a paz, nos tiram a tranquilidade, ameaçam a nossa existência, nos trazem preocupações. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o que nos escreveu o salmista. Preste a devida atenção, pois ele está compartilhando de sua própria experiência. O Salmo 116 é o compartilhamento de uma experiência de como o autor sagrado venceu a depressão, venceu a angústia, venceu as tristezas de alma. Preste atenção no compartilhar dessa experiência, em como ele conseguiu vencer um sério problema de saúde emocional, mental e de alma. A primeira coisa que nós podemos observar no Salmo 116 é a indagação que surge no coração do salmista. O verso 12 é a chave, é a alma do Salmo, para que nós possamos entender. Parte daí a curiosidade, as questões hermenêuticas de perguntar ao texto por quê que esse homem chega a indagar na sua alma o que ele poderia dar a Deus, por todos os benefícios que Deus tem usado para com a sua vida. Essa indagação de alma revela gratidão, revela reconhecimento. Que darei eu ao Senhor? O que eu poderia dar a Deus em troca? Uma pergunta importante, que deveria existir na minha e na sua vida todos os dias. Porque ela é fruto de reconhecimento, ela é fruto de gratidão, ela é fruto de você poder ver, observar o que Deus tem feito em sua misericórdia. O que causou essa gratidão no coração do autor sagrado, do salmista? O que darei ao Senhor por causa de todos os seus benefícios para comigo? E aí a gente pergunta ao texto, que benefícios são esses que gera no coração do autor sagrado o desejo de ofertar, de oferecer, de retribuir, de devolver a Deus alguma coisa pelo que Deus tem feito na sua vida? Que benefícios foram estes que levaram esse homem a desejar agradecer? E aí nós observamos o texto, a razão da gratidão desses benefícios. Vejam o que diz o verso 1, vamos lá. Ele começa com uma afirmação, né? Eu amo o Senhor. As minhas devoções de alma estão voltadas a Ele. E ele diz, primeiro porque Ele ouviu a minha voz. Ele ouviu as minhas orações e a minha súplica. Essa é a razão pela qual o salmista quer dar a Deus, devolver a Deus algo pelos benefícios. O primeiro benefício é esse: Deus ouviu as minhas orações e as minhas súplicas. Deus é um Deus que atenta às nossas necessidades, Ele ouve as nossas orações. A oração é um bom antídoto, um bom remédio, para que a gente encontre Deus alívio às nossas dores, aos nossos problemas, aos nossos dilemas de alma. Ele não somente ouviu a minha oração, o salmista diz que ele se compadeceu, ele inclinou para mim os seus ouvidos, ele ouviu favoravelmente, ele atentou, ele atendeu, ele foi compassivo, ele se compadeceu da minha angústia, dos motivos das minhas súplicas, da minha oração. Ele ouviu e ele se compadeceu. Mas também o verso 5 nos diz que ele foi compassivo, ele foi misericordioso, ele foi justo. Ele diz no verso 5, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Por isso, Ele ouve o nosso clamor. Por isso, Ele atende às nossas súplicas.
Por isso ele se compadece de nós, porque ele é um Deus misericordioso e um Deus justo. O verso 6, ele diz: Ele cuidou de mim quando eu estava prostrado. O Senhor vela, cuida, atenta, vigia pelos que têm um coração quebrantado, simples de alma. Eu estava prostrado e Ele me salvou. Deus cuidou de mim na minha angústia, na minha dor, na minha fraqueza, nas minhas lutas, na minha perturbação de alma, nas minhas enfermidades. E aqui ele elenca essas razões. Deus ouviu as minhas orações e súplicas, Ele se compadeceu de mim, inclinando para mim os seus ouvidos, Ele foi compassivo, Ele foi misericordioso, Ele cuidou de mim quando eu me encontrava prostrado. Deus não me abandonou. E são essas as razões da gratidão. São esses os benefícios pelos quais o salmista eleva a sua alma a Deus e indaga na sua alma o que eu posso dar a Deus por todos os seus benefícios em relação a mim. Mas aí a gente também pergunta, vem essas perguntas, né, que a gente chama de perguntas hermenêuticas, para a gente entender bem o que estava acontecendo. O que estava acontecendo na vida do autor sagrado, do salmista, para que ele pudesse levar a Deus as suas súplicas e orações, para que ele pudesse, para que Deus pudesse se compadecer dele e inclinar os seus ouvidos a ele? O que de fato estava acontecendo quando ele se achou prostrado e percebeu que Deus cuidou da vida dele? E o verso 3 nos aponta aqui algumas coisas que são fortes na expressão do salmista. O autor, diz o verso 3, se viu cercado por laços de morte. O autor se viu tomado por angústias do inferno. O autor se viu dominado por aflições e tristezas. São as palavras que ele usa que demonstram o grau da dor e da complexidade de alma que ele estava vivendo. Não era por qualquer razão, não era por qualquer motivo. Uma pessoa se vê cercado por laços de morte. Eu tento procurar compreender a profundidade disso. Talvez você nunca se sentiu dessa forma, ameaçado, cercado e envolvido por sentimento de morte, tomado por alguma enfermidade física no seu corpo que lhe trouxe dor e sofrimento, ou por angústias de alma profunda, do qual talvez você nunca se encontrou assim. Mas o salmista está aqui descrevendo a sua dor. Eu me sentia cercado, ameaçado pela morte. Laços de morte me cercaram. Eu fui tomado por um sentimento de angústias do inferno. Nossa, como é forte isso. Eu me senti dominado por aflições e tristezas. Podemos concluir que aquele homem havia chegado ao fundo do poço. Ele se encontrava em profunda depressão, em uma profunda tristeza de alma. É isso que estava acontecendo com esse homem, com esse autor sagrado. Isso nos traz algumas reflexões e quebra alguns tabus, né, no nosso meio religioso evangélico. Ele era uma pessoa que temia Deus. Ele era um salmista. Alguém usado pelo Espírito Santo de Deus para expressar louvores a Deus e para compor poesias que seriam cantadas em gratidão a Deus. Essa
é a razão dos salmos. São cânticos. É o inário do Antigo Testamento, as melodias que eram cantadas e exaltadas a Deus. Esse é um homem inspirado pelo Espírito de Deus. Esse é um homem temente a Deus, esse é um cristão. E então a gente pergunta, um cristão passa por essas aflições de alma? Nós podemos ser tomados por sentimentos assim, tão destrutivos, tão sofridos, tão dolorosos, tão profundos? Sim. Se você prestar atenção aos Salmos, você vai ver que boa parte deles é resultado de gratidão a Deus por livramento, por essas angústias de alma. E que nós não estamos isentos de sofrer tais coisas. Que muitas coisas ameaçam a nossa paz. Que muitas coisas roubam a nossa tranquilidade. Que nós somos ameaçados todos os dias por várias coisas. As demandas da vida roubam a nossa paz, tiram a nossa tranquilidade, nos trazem preocupações, as demandas da vida. Jesus estava falando aos seus discípulos, em Mateus capítulo 6, que eles não deveriam se deixar tomar pela ansiedade, por causa das demandas da vida, das preocupações pela subsistência, do medo do desemprego, da ameaça de não ter o que oferecer à sua família. Não se deixem tomar por ansiedade pelas coisas comuns da vida, pelo dia a dia, pelo vestir, pelo morar, pelo se alimentar. Essas coisas, de fato, ameaçam a nossa tranquilidade e a nossa paz, roubam a nossa paz, nos enche de preocupações. As demandas do trabalho, as tarefas que parece que não são vencidas. A gente não só mata um leão todo dia, né? A gente engole sapos. São tantas coisas que a gente enfrenta, que o dia a dia nos traz as tarefas, as preocupações, as demandas, a ameaça, a crise econômica, a inflação, a ameaça de perder o emprego, dos negócios darem errado, da poupança, do fundo de reserva, do investimento. Essas coisas tiram a nossa tranquilidade e a nossa paz. E o Senhor diz, não se deixem tomar por ansiedade nessas coisas. E eu me lembro dos Salmos 127, 128, quando o Senhor diz que é inútil ao homem se encher de preocupações pelo cuidado da vida. Inútil será o homem acordar cedo, de madrugada, trabalhar até tarde da noite. Ele vai comer o pão dele, mas comer o pão dele com falta de paz. E aí, o Senhor traz uma promessa de cuidado. Ele diz que aos seus amados, Ele dá enquanto ainda eles dormem. Veja, o texto bíblico não está dizendo que você vai acordar de manhã e vai ter café na mesa. Ou que você vai abrir a despensa e vai lá toda cheia. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você trabalhe, porque o trabalho é algo digno que Deus providenciou para o homem. Né? Nós, na exposição dos mandamentos, vamos chegar ao 8º mandamento, que fala sobre o valor do trabalho, o valor da propriedade, que não somente devemos não roubar, mas que nós devemos trabalhar com dignidade e ter sustento para a nossa vida digna, mas devemos fazer isso confiados em Deus, porque senão nós não vamos ter paz. Nós podemos até adquirir bens, construir coisas, ter alimento à mesa, ter a despensa cheia, mas não será com paz. Aos seus amados, o Senhor providencia essas coisas ainda quando eles dormem. Deus se preocupa com o nosso bem-estar. Deus cuida da nossa vida. Jesus diz, não há o que vocês possam fazer por mais preocupados que estejam. Aos seus amados, o Senhor dá
enquanto dormem. Por isso, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que o Senhor quer nos ensinar é que a gente precisa descansar nele, porque nós não podemos fazer absolutamente nada para mudar o curso da nossa vida. Devemos ser gratos em Deus em todas as coisas. Outras coisas que podem nos roubar a paz são as nossas relações, as relações familiares, os conflitos, os desencontros nas nossas relações de marido e mulher, de pais e filhos, de irmãos. Além do trabalho, além das preocupações pela demanda da vida, os nossos relacionamentos, a nossa natureza egoísta e pecaminosa. São tantas as coisas, as ameaças, as investidas do diabo contra nós, querendo roubar a nossa tranquilidade e paz. Visto que ele não pode mexer naquilo que Cristo conquistou para a gente, a nossa salvação, mas ele pode estragar a nossa vida. Nós podemos sofrer, ficar ansiosos, preocupados, deprimidos por causa da culpa dos nossos próprios pecados, das nossas decisões erradas, daquilo que move a nossa vida, de nos deixarmos seduzir pelo pecado. Podemos sofrer em consequência disso. Há tantas coisas que podem nos ameaçar. Mas aquele homem vivia cercados por laços de morte. Ele se encontrou tomado por angústias do inferno. Ele se viu dominado por aflições e tristezas. E aí vem uma outra pergunta: o que ele fez? O que ele está compartilhando conosco da sua experiência difícil, dolorosa? Qual foi a saída para aquela situação? E aí ele diz no verso 4, no meio de tudo isso, no meio desse sofrimento, no meio de me sentir cercados por laços de morte, tomados por angústias do inferno, dominados por aflições e tristeza, eu clamei ao Senhor. Eu invoquei o nome do Senhor. O verso 4 nos diz isso. Então, no meio de tudo isso, lá no fundo do poço, no olho da tempestade, no olho do furacão, eu clamei ao Senhor, eu invoquei o nome do Senhor. E a oração dele é curta, é uma sentença só. Parece que é isso que ele repetia para Deus. É isso que ele conseguia falar, era só isso que saía da boca dele. Ele não tinha paz para elaborar uma bonita oração. Mas o clamor da alma dele era: ó Senhor, livra a minha alma desse sentimento de morte. Livra a minha alma, Senhor, dessas angústias do inferno que se apoderaram de mim. Livra a minha alma da aflição, da tristeza. Era essa a sua oração. Era esse o seu clamor. Era essa a sua petição a Deus. Livra a minha alma, ó Senhor. E qual foi o resultado de sua busca? Qual foi o resultado de sua oração? E o verso 6, o verso 8, o verso 7 nos diz: Ele me salvou, diz o verso 6, no finalzinho. O Senhor vela, cuida dos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. O verso 8 diz que Ele livrou a minha alma da morte. Diz também que Ele livrou os meus olhos das lágrimas. Ele enxugou as minhas lágrimas. Ele tirou o motivo do meu sofrimento, do meu choro, do meu lamento. Ele livrou os meus pés da queda. E o verso 7, eu pude dizer à minha alma: volta, minha alma, a ter sossego. Pois o Senhor tem sido bondoso para com você. Ele me salvou, Ele me livrou da morte, Ele me livrou do sofrimento, das lágrimas,
Ele me livrou da queda. Eu posso dizer para minha alma: volta minha alma ao teu sossego. Quantos de nós gostaria de retomar sossego? Quantos de nós gostaria de dizer como salmista, né? Logo me deito e em paz pego no sono. Quanto de nós aspira por uma noite tranquila, sem ter que apelarmos para nenhum outro medicamento senão a oração? Quantos de nós gostaria de dizer para sua alma: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois Ele livrou tua alma da morte, Ele enxugou as lágrimas dos teus olhos, Ele livrou os teus pés da queda. Volta minha alma ao teu sossego. Eis a razão por que ele escreveu esse salmo. Eis a razão por causa da indagação do seu coração. Eis a razão, ou remédio, para aliviar qualquer tipo de ansiedade e preocupação. Gratidão, reconhecimento. Infeliz do homem que não consegue ver a boa mão de Deus em sua vida. Infeliz da pessoa que não consegue ser grata a Deus, que não consegue olhar para trás e cantar como aquele hino nos ensina, né? Se da vida as ondas são ameaçadoras, né? As vagas são procelosas, né? Quantas bênçãos! Vejam quantas são recebidas da boa mão de Deus, e terás motivo para agradecer. Verás surpreso o quanto Deus tem feito. Não é? Talvez você nunca tenha passado por algo semelhante em suas lutas, assim como o salmista passou. Mas deixe-me chamar a sua atenção para algumas verdades desse texto, que não pode escapar aos nossos olhos para que nós pensemos assim: não, eu não vivi tanta desgraça, ou tanta angústia, ou tanta dor, ou tanta aflição, ou tanta tristeza. Deixe-me falar algo que o texto nos aponta. Da mesma forma que o salmista, nossa alma estava na morte, na condenação, e nós iríamos sofrer as angústias eternas do inferno. Iríamos passar toda a nossa eternidade em aflição e tristeza, num lugar de condenação, e o Senhor te livrou disso na cruz. E o Senhor pagou o preço do teu resgate para que a morte não te tomasse, para que você não experimentasse as angústias do inferno eternamente, para que você não sofresse as tristezas e as aflições da condenação. Nós também fomos salvos por Deus. O Senhor livrou a nossa alma da morte. O Senhor livrou os nossos olhos da lágrima. Em Apocalipse diz que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima naquele dia. E ali não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. O Senhor nos livrou das aflições e tristezas eternas. Temos muito que agradecer a Deus. Temos motivos para viver uma vida em gratidão ao Senhor, renovando a nossa esperança, confiando em Deus, não nos deixando tomar pelas preocupações ou ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor te livrou disso tudo na cruz. Essas indagações também precisam vir da tua alma. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. E assim como aquele homem, ele aponta para o que ele fez, o que ele podia dar. O que ele podia dar em troca, a não ser receber, aceitar o que Deus fez por ele. Ele disse: eu tomei, eu bebi o cálice da salvação.
Eu tomei o cálice da salvação. Esse é o remédio de Deus. É isso que tira toda a nossa ansiedade. É isso que nos alivia de todas as preocupações. A suficiência das promessas de Deus, da palavra de Deus. A consciência de que Deus cuida da minha vida. E que não vale a pena perder a minha paz pelas preocupações com a demanda da vida. O Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de você. Paulo raciocina com os romanos dizendo que se ele não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O Senhor Jesus nos diz, não se deixe tomar por ansiedade por coisa alguma, pela vossa vida, pelo que haverei de comer, beber ou vestir. Os incrédulos é que têm essa preocupação que rouba a sua paz e tranquilidade. Deus cuida de vocês. Paulo nos diz, não fique ansioso por nada. Leve a Deus as suas aflições, as suas necessidades, as suas preocupações. Faça isso com gratidão por elas. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Lhe trará paz. Sabe, talvez a impressão que eu tenho é que muitas vezes o nosso problema é não confiança em Deus. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso pecado. E é isso que rouba a nossa tranquilidade e paz. E é isso que nos faz ficar ansiosos pela vida, porque nós não estamos descansando em Deus. E aí apelamos para as moletas. O salmista está compartilhando a sua experiência, e não foi qualquer tristeza que ele viveu. A gente olha para o texto e vai dizer, rapaz, o homem chegou lá no fundo do poço. O homem se sentiu cercado e tomado por angústias do inferno. E a saída dele foi clamar ao Senhor e pedir ao Senhor que livrasse a sua alma. Beba do cálice da salvação. Traga para a sua vida as promessas de Deus. Esse é o remédio de Deus para trazer tranquilidade à sua alma. Adore o Senhor, invoque o seu nome, busque o seu Deus. Ande em comunhão com Ele. Cumpra os seus votos, os seus compromissos na presença do Senhor. Como nós lemos aqui hoje pela manhã, no texto de 1 João, que nos serviu de liturgia. Aquele que ama o Senhor, aquele que diz amar ao Senhor, deve andar nos seus mandamentos, na sua palavra. Cumpra, obedeça, confie. Entenda que a palavra de Deus é a receita dele para o nosso bem viver. Confie nela e obedeça, ainda que a vontade pecaminosa do nosso coração diga outra coisa. Não confie em você, confie no que Deus diz que é melhor para a sua vida. Cumpra os seus votos ao Senhor e ofereça ao Senhor seu culto, sua gratidão, seu sacrifício de louvor, de adoração ao Senhor. Nós temos a oportunidade de fazer isso todos os dias. Nós temos a oportunidade de fazer isso de forma solene como igreja hoje. Essa é a razão pela qual nós saímos das nossas casas e estamos aqui. Se não foi isso que te motivou, deveria ser. Gratidão, bendizer a Deus. Na alma, perguntar ao Senhor, Senhor, o que é que eu posso oferecer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem dado para com a minha vida? Eu vou beber das tuas promessas. Eu vou tomar o cálice da salvação. Eu vou adorar o teu nome. Eu vou invocar o meu Deus. Eu vou andar em comunhão com Ele. Vou buscar viver isso. Eu vou cumprir, obedecer os votos que eu fiz de andar em sua palavra. Eu vou oferecer ao meu Deus sacrifícios de ações de graça.
É isso que vai trazer à minha alma paz, é isso que vai trazer ao meu coração tranquilidade. E aqui nós temos algumas aplicações que podemos trazer para a nossa vida. A palavra de Deus, a primeira delas é essa: a palavra de Deus, ela é suficiente. Ela é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Ela não é suficiente apenas para nos libertar da condenação eterna. Ela é suficiente para nos trazer paz à alma. Alguém já falou que muitas vezes a pessoa tirou o inferno da sua... Deus tirou a minha vida do inferno, mas muitas vezes as pessoas não tiraram o inferno da alma. A palavra de Deus é suficiente para trazer paz ao nosso coração, descanso à nossa alma, confiança em Deus. O Senhor Jesus prometeu que aquele que nele crê, do seu interior, fluirão rios de água viva. Isso é verdade. Isso não é uma promessa vaga. Você pode experimentar paz, gozo, felicidade na sua vida. Basta que você confie em Deus. Essa é a primeira aplicação prática. A palavra de Deus é suficiente para suprir todas as nossas necessidades de alma, inclusive. A segunda aplicação que nós tiramos do texto é que muitos dos nossos sofrimentos, insatisfações, preocupações, tristezas, é falta de reconhecimento e gratidão. Um coração grato é um coração feliz. Um coração grato é um coração que reconhece a boa mão de Deus na sua vida. E isso traz alegria, paz, leveza à vida. E isso se derrama nos nossos relacionamentos com o outro. A terceira coisa que nós podemos tirar como aplicação para a nossa vida é dizer a você: volte-se para Deus. Ele cuida de você. Não tome para si o controle de sua vida. Você não dá conta. Você não consegue isso. É uma luta inglória. Você não, por mais que você faça, você não tem como acrescentar um côvado à sua existência. Entregue a sua vida a Deus. É pesado demais tomar o controle da nossa vida. Ouça o conselho da palavra de Deus no Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu futuro ao Senhor. Entrega as tuas preocupações ao Senhor. Confia nele. O mais Ele fará. Ele é Deus amoroso que cuida de você. Então volte-se para Deus. Devolva a Deus aquilo que te rouba a paz. E em último, como aplicação, confie nesse Deus, na sua providência. Ele é fiel. Deus não é homem para mentir. Ele não é filho de homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Se Ele falou, é certo que fará. Confie nele. Lembre-se do que diz o Salmo. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Deus já providenciou todas as coisas para o seu bem-estar e felicidade. Confie em Deus. Descanse no Senhor. Tenha motivos para agradecer. Tenha um coração grato, uma alma grata ao Senhor.